Então, vamos lá. A Rafaela, ela é uma leitora do livro. O livro é esse livro que eu publiquei em 2022, né? Foi um livro que eu publiquei em 2022. Eu idealizei esse livro e, naturalmente, eu publiquei ele junto com outros colegas da área socioambiental. E aí eu trouxe a Rafa aqui para conversar um pouco e falar da experiência dela enquanto leitora, né? Eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Jamile Marques, eu sou bióloga de formação, eu fiz mestrado em ecologia e depois eu fiz especialização em gestão de projetos. E aí, nessa especialização, eu fiz na FGV, e conforme eu fui fazendo a especialização, eu fui percebendo na verdade, a nossa área socioambiental ela é uma área muito projetizada, né? E aí, conforme eu ia estudando, quanto mais eu ia estudando sobre gestão de projetos, mais eu ia percebendo o quanto essa área de conhecimento ela é fundamental para a gente desenvolver bem os projetos socioambientais. Depois que eu fiz o MBA na FGV, em gestão de projetos, eu fui me certificando, eu tirei algumas certificações internacionais em gestão de projetos. A última mais recente foi do Project the Pro, que é uma instituição focada em projetos humanitários, e eu tenho o PMP, que é outra certificação também muito importante do PMI para a gestão de projetos, e assim eu fui me desenvolvendo. E o livro ele é uma culminância, né, dessa minha trajetória, estudando gestão de projetos, sendo bióloga, sempre trabalhando com projetos socioambientais, na maioria dos casos, projetos de licenciamento, e assim eu fui evoluindo. Então, o livro ele coroa essa trajetória, né? Em 2022, eu lancei esse que a Rafa vai comentar, e no ano passado eu lancei um outro livro que também se dedica a estudar gestão de projetos socioambientais, e foi um livro lançado em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente, não, deu uma embolada aqui, com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Sociobiodiversidade, o ICMBio, de Carajás, no Pará. Esse livro verdinho está aqui atrás de mim. A gente hoje vai focar nesse aqui que está do meu lado, que também está atrás de mim, que é o Gestão de Projetos Socioambientais na Prática. Esse foi publicado em 2022, eu vou trocar uma ideia com a Rafa sobre ele. Antes de falar, seja bem-vinda, a Marcela está aqui conosco, o Marcos também entrou. Vou passar a palavra para a Rafa, ela vai se apresentar e depois a gente vai fazer aqui um bate-papo sobre o livro e entendendo que vocês atuam na área socioambiental, como é que esse livro pode ser uma ferramenta de aperfeiçoamento do trabalho de vocês, tá bom? Rafinha, fala um pouquinho de você, para eles te conhecerem também. Certo. Primeiro, Jamile, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você, compartilhando conhecimento dessa nossa área tão querida, né, que são os projetos socioambientais, e eu imagino que a maioria das pessoas que estarão aqui é provável que sejam biólogos, como nós. Então, eu sou bióloga de formação, para quem não me conhece. Eu comecei minha carreira profissional em campo mesmo, na consultoria ambiental, na linha de frente ali, né, coletando dados primários em campo. Eu pude participar de grandes projetos pelo Brasil todo, sempre com pessoas, gestores, que incentivaram ali, né, nosso crescimento. E de uns anos para cá, eu tive muita vontade de alinhar as minhas expectativas profissionais às da minha vida pessoal. Então, eu comecei a buscar uma outra formação, fiz gestão de projetos no MBA da USP, através do PSEG, né? E ali eu já estava trabalhando no escritório, assim, em gabinete, desenvolvendo trabalhos em gabinete, e eu senti uma necessidade de aprimorar os meus conhecimentos com a gestão em si, né? Porque a gente precisa sempre aprimorar o nosso olhar, né? Com relação aos projetos, eles são diversos, são muitas frentes, então eu busquei esse curso e foi bem bacana estar aqui hoje. Inclusive, hoje eu já estou trabalhando como gestora de projetos, né? Hoje eu sou gerente de projetos da área comercial, né? Foi uma virada aí na carreira, né? Saí do campo
e estou atuando dessa forma. E o livro trouxe esse acalento para mim, né? Para conhecer daí outra bióloga que também tá como que se diz, está focada, né, nessa gestão. Legal, Rafa. E, Rafa, como é que você conheceu o meu trabalho? Como é que você entrou em contato com esse livro? Como é que foi essa experiência para você? Então, justamente no grupo, é comum, né, a gente montar grupos no curso, né, em cursos que a gente faz. Então, eu estava num grupo de meio ambiente e uma das pessoas compartilhou o link de um webinar como esse que a gente está fazendo hoje. Quando eu te conheci o trabalho, o livro, e foi bem bacana. Legal. E aí, Rafa, você leu o livro há muito tempo? Quantos insights você teve? Quais insights você teve desde o momento que você leu o livro? Porque a leitura ela é útil quando a gente conecta com a prática, né? Se a gente, de repente, lê e já não tenta aplicar ou já não tenta refletir, talvez a gente não aproveite a leitura no máximo, né? Que a gente pode aproveitar. Então, quando é que foi que você leu o livro e quais foram os insights? Quais foram os insights que você foi tendo ao longo desse tempo? Sim, eu li o livro em 2022 mesmo, quando eu estava no trabalho, eu estava supervisionando uma equipe que estava desenvolvendo um trabalho em campo e a gente implementou um aplicativo, né, para coletar esses dados em campo. Então, minha vontade de entender gestão híbrida, por exemplo, né, que é o juntar o que a gente precisa do preditivo com uma gestão mais ágil e ferramentas para isso, foi quando eu adquiri o livro. Comecei a leitura, me ajudou bastante, né, por conta das ferramentas que são apresentadas, né, as EAPs, todos os faseamentos dos projetos e os planejamentos, enfim. Eu estava atuando como supervisora dessa equipe à época e eu estava começando a escrever o meu TCC também. Então, foi o casamento perfeito, assim. E o TCC foi uma das coisas, né, pessoal, que eu queria ter orientado a Rafa nessa, né, Rafa? Foi, nós sentamos. Pela USP Exalc, mas não foi possível, mas a gente continuou no diálogo e a Rafa mencionou o livro no TCC dela, ela usou o livro na prática no TCC e foi muito legal. E, Rafa, falando um pouco disso, assim, quais são as principais carências que você sente falta? A gente sabe que aqui os colegas que estão aqui presentes, de repente, são biólogos ou áreas relacionadas, de repente veterinária até, ou engenharia ambiental, às vezes engenharia química, enfim. A gente sabe que, vou falar pela biologia da UFRJ, eu ministrei aula, até a aula que inspirou o livro, e até o título do livro é praticamente o título dessa disciplina que eu ministrava na UFRJ durante 5 anos, ali de 2017 para frente. A gente sabe que na graduação nós não estudamos esse tipo de conteúdo, né? A nossa graduação, vou falar pela biologia da UFRJ. A gente estuda, assim, zoologia 1, zoologia 2, zoologia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 milhão. Mas conteúdos relacionados à gestão, a gente não estuda. E é curioso. E foi assim que eu comecei a me inquietar e me inspirar para escrever o livro. É curioso que quando a gente sai da faculdade, ou até mesmo durante a faculdade, a gente trabalha muitas vezes em consultorias, né? Hoje eu, por exemplo, trabalho numa consultoria, é uma empresa inglesa e é uma consultoria. Então, assim, é muito comum a gente trabalhar em projetos, né? E é curioso que, ao mesmo tempo que é comum ou a gente ir para uma consultoria, ou a gente criar a nossa própria consultoria, a gente não estudar nada sobre gestão de projetos, né? E aí, por isso que eu falo muito assim, fazendo uma autoanálise, né? Eu gerenciava o projeto. Eu, quando comecei a faculdade, eu entrei num projeto, chamava Projeto Pólen. Era um projeto condicionante de licenciamento da Petrobras, e a gente cobria 13 municípios. Então, depois até que você estuda mais, você percebe que, na verdade, o Pólen era mais um programa que um projeto em si, porque ele tinha projetos dentro dele, né? A lógica é que cada município, juntamente com os profissionais da Secretaria de Educação e de Meio Ambiente, faziam um projeto e aquele projeto deveria ser executado no município, e isso era uma condicionante de licenciamento da Petrobras.
Então, eu ali gerenciei pessoas, gerenciei equipes, eu era coordenadora de 3 municípios, então eu gerenciava o projeto. E aí, depois que eu estudei, fiz um MBA e fui me familiarizando e fui estudando o tema, eu comecei a perceber que gerenciar projeto todo mundo gerencia, né? Mais ou menos assim, vamos que vamos, seja tudo que Deus quiser, espero que dê certo no final. Isso a gente, todo mundo sabe fazer, né? Rezar para dar certo no final, isso todos nós sabemos. Porém, eu qualifiquei essa gestão e disse assim, a gestão profissional de projetos socioambientais ela é diferente, por essa palavrinha, né, o profissional. A gente, quando vai precisar de um procedimento médico, cirúrgico, etc., a gente não se opera com qualquer pessoa que vira ali na esquina. A gente vai se operar com um profissional. Então, por que os nossos projetos socioambientais não podem também, ou não deveriam também, ser executados por profissionais gestores de projeto? Então, quando eu falo assim, gestão profissional de projetos, isso muda o jogo, isso faz toda a diferença, né? E aí, hoje, eu fazendo uma comparação com a Jamile, lá de 2008, né, lá, quando eu fiz quando eu era coordenadora desse projeto de campo, são duas Jamiles diferentes, né? Uma Jamile que ali ia na intuição, seja tudo que Deus quiser, e dava certo, e de uma maneira ou outra deu certo. Os meus municípios se destacaram e tudo mais, ok, mas hoje, se a gente for fazer uma discussão teórica conceitual, a Jamile de 2024 é outra Jamile, né? Então, eu acho que essa palavra profissional faz toda a diferença. E aí, Rafa, e aí, pessoal, façam também essa reflexão com vocês. Quais são, Rafa, as carências que você percebia que você tinha lá antes de você ler, né, a Rafa antes e depois do livro, né? Quais eram as carências que você percebia lá atrás e que depois você percebeu que através do livro você conseguiu ir superando? Então, a gente, como bom biólogo, né, a gente está muito atrelado à legislação, à literatura, né? Então, eu sentia falta de ter um referencial, né, executivo, na literatura mesmo, que validasse as minhas expectativas, né? Eu queria alcançar esse lugar de me sentir mais profissional, porque isso é muito importante também, né, para a nossa desenvoltura em si, né? Nos projetos eu queria me sentir mais profissional, queria ter uma base melhor. Então, além do curso, eu comecei a ler o livro e isso validou, né? À época, eu ocupava um cargo técnico, como eu ocupei por toda a minha vida, né? E a gente, talvez por falta de ter esse espaço, que eu acredito que hoje é uma coisa muito mais atual, né? A gestão profissional de projeto no cenário socioambiental, ela precisa ser difundida, ela precisa ser aceita, né? Eu acredito que tenha os obstáculos por conta desse viés, né? Que é muito específico da nossa área, né? A gente está muito atrelado a publicações acadêmicas, por óbvio, né? E não estou dizendo que isso é uma coisa negativa, muito pelo contrário. E a gente está muito atrelado à legislação também, né? Em vários níveis, em vários âmbitos. Então, a gente só tem a ganhar, né? Aliar o que a gente tem de conhecimento da base de como a ciência é feita, né? Porque a gente também faz ciência, né? De como os estudos são feitos para a instalação dos empreendimentos. Se a gente consegue trazer isso para um cenário, e aí falando um pouquinho do meu TCC, né? Que foi exatamente o cenário que eu abordei, que foi essa transformação digital que está em alta em todos os aspectos, em todos os cenários do mercado, né? Porque não estaria para a gente, né? Nos projetos socioambientais. Então, o livro me foi muito bem-vindo, foi o time certo, assim, que validou tudo isso para mim. Legal. E qual foi o insight, Rafa, mais poderoso que você teve ao ler o livro? Sabe, aquele clique assim que você falou, caramba, como é que eu não tinha passado nisso antes? Certamente foi a gestão híbrida. Foi a gestão Falar um híbrida. pouquinho mais. De repente, os colegas, você usa um outro termo também durante a sua fala, EAP, né? De repente, os colegas ainda não se familiarizaram com esse termo. Então, fala um pouquinho o que é a gestão híbrida e fala o que é EAP também, que você falou lá atrás, eu não quis te interromper,
Aí, de repente, é uma sigla que já está no nosso dia a dia, mas, de repente, os colegas ainda não tomaram contato com isso. Certo. EAP é uma ferramenta, assim, bem simples, né? Que nada mais é que a decomposição das etapas ou de produtos dos projetos, né? Nós que temos aí mais de 15 anos de campo, né? A gente sabe que existe esse faseamento, a gente sabe que existem muitas frentes, né? Mas, por exemplo, num trabalho em que você está executando demandas multidisciplinares, por exemplo, né? Que é o nosso trabalho também. A gente trabalha com economista, a gente trabalha com geógrafo, geólogo, engenheiros, enfim. É uma ferramenta maravilhosa, que é simples e traz uma solução incrível, que é compartilhar, né, com todo mundo que tem acesso ali numa reunião, de repente, e para seguir, né, o planejamento das demandas, são caixinhas que a gente vai decompondo e puxando, né, as setinhas dos subprodutos, enfim. É muito bacana. A sigla vem do inglês, né, Work Breakdown Structure. Em inglês, às vezes, você vai ouvir WBS, né, Work Breakdown Structure, ou em português, Estrutura Analítica do Projeto. É você justamente pegar o seu projeto, como a Rafaela falou, e ir decompondo entregas menores, né, até que a gente chama conceitualmente de pacote de trabalho, que é a última entrega, e de forma que você tenha uma única imagem, todo o escopo. O escopo é uma área de conhecimento em gestão de projetos, né? Todo o escopo que o seu projeto tem que entregar. Então, de modo que você não pode deixar de orçar, né, diante daquele pacote que você tem que entregar, você não pode deixar de orçar equipamento, pessoas, né? Então, que a gente chama de recursos. E aí a EAP é muito poderosa, porque ela, numa única imagem, você comunica tudo que o seu projeto tem que entregar, e aí você, teoricamente, não esquece de mais nada, né? É aquilo, eu falo teoricamente, né, pessoal, porque a gente planeja, mas, eventualmente, a vida mostra, né, põe cada coisa em seu lugar. Às vezes sai do controle um pouquinho, mas é isso. Se a gente tem repertório, é isso que diferencia, né, o profissional do amador. Se a gente tem repertório, se a gente sabe por onde caminhar, se a gente sabe que, eu costumo dizer assim, ferramenta boa é aquela ferramenta que funciona. Então, se uma planilha de Excel funciona para você, ótimo. Se é um MS Project, que é uma ferramenta de gestão de cronograma, funciona para você, ótimo. Então, é isso. Ferramenta boa é aquela que funciona. Mas, para você conseguir se virar nesse mundo, né, cada vez mais dinâmico, quanto mais repertório você tiver, você tem uma chance melhor, né, de se virar bem. Né? Essa é a ideia. E aí, Rafinha, vamos ao insight mais impactante. Você falou da gestão híbrida. Fala um pouquinho o que é essa gestão híbrida. No livro, eu até comento que, diante desses anos todos estudando, tanto a gestão de projetos, é um MBA que na FGV, por exemplo, dura 15 meses, tanto lá no meu mestrado, trabalhando no projeto Pólen e tantos outros que eu fui trabalhando depois, eu tive uma conclusão que eu trouxe nesse livro, que é assim, para a nossa área socioambiental, o melhor modelo, né, considerando os três principais que a gente tem de gestão, que é o tradicional, o ágil e o híbrido, a melhor maneira, ao meu ver, tá? Essa é a opinião de amigo, a melhor maneira de você gerenciar projetos é usando o modelo híbrido. Aí, Rafinha, eu vou passar a bola para você explicar essa minha teoria, para ver se os colegas concordam com isso. Vai lá. Vamos lá, vamos ver, né? Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Então, a gestão híbrida é esse casamento, né, entre a gestão que era feita tradicionalmente, né, que a gente sentava lá, escrevia aquele relatório imenso de 400 páginas, por exemplo, né, e na unha, né. A gente não tinha, há alguns anos atrás, os recursos que a gente tem de automação de dados hoje, por exemplo, né, que é uma ferramenta ágil, né, a gente tem plataformas de software, a gente tem coleta de dados em aplicativo, a gente tem automação do próprio relatório, né, e isso está cada vez se popularizando mais, então, junta-se, né, o tradicional e o ágil, porque não dá para fazer só uma coisa e só outra, eu acho que esse é o cerne da questão, que é o mais legal da gente compartilhar. Né? Isso aí.
quando a gente trabalha com o meio ambiente, a gente sabe que a gente não está trabalhando com nada estático, né? A gente está trabalhando com intempéries climáticas, a gente está trabalhando com animais, a gente está trabalhando com pessoas, de repente com comunidades atingidas. Então, não vai funcionar se a gente usar só o ágil, porque pode chegar informação no meio do caminho, pode ser que o projeto tenha que ser ajustado a depender das necessidades do cliente, do empreendimento em si. Então, a gestão híbrida, perdão, a gestão híbrida vem para fazer esse casamento perfeito aí entre o que a gente tem de moderno e o que a gente já havia fazendo há muito tempo, né? Vinha fazendo há muito tempo. E que dá certo também, né? Legal. E aí, Rafinha, complementando a tua fala, a gestão tradicional de projetos, é bom sempre a gente entender o contexto histórico, né? Para que as coisas façam sentido, os conceitos, as ferramentas, os métodos. Então, a gestão tradicional de projetos, ela remonta lá atrás da década de 60, por exemplo, quando o PMI foi criado, esse instituto que é hoje e há muitos anos é essa referência mundial em gestão de projetos. Então, assim, se você precisa de um farol, qual a instituição que eu me seguro, né, para eu ter um farol seguro? O Project Management Institute, que é o PMI, é um desses faróis, né? Assim que se fala, não errei não, né? Farol. Faróis. Menina, teve um dia que eu estava na rua, o rapaz falou um plural assim, totalmente errado, que eu fiquei assim, gente, será que ele falou com tanta convicção que ele até me confundiu, né? Mas vamos voltar. Então, um desses guias, né, que você pode estar seguro e se ancorar nele, eu sou filiada do PMI desde 2016, então posso dizer com segurança para vocês que é isso. Então, pensa nisso. Década de 60, tecnologia pouco avançada, não tinha essa velocidade de tecnologia que a gente tem hoje, smartphone, internet, nada disso. Então, quais eram os projetos daquela época? Eram projetos muito assim, pós-guerra, então os países precisando se reconstruir e tudo mais. Então, eram projetos muito de infraestrutura. Um projeto de infraestrutura, você sabe exatamente o que vai acontecer, né? Meio início, meio e fim. Né? Se você projetou uma ponte, vai construir a ponte, é a ponte, não tem mistério, né? Uma casa é uma casa. O teu cliente que comprou o apartamento espera que no banheiro tenha um vaso sanitário. Então, não tem muito jogo para improvisos, né? Para coisas que vão acontecendo ao longo do caminho. Isso é a gestão tradicional de projetos. Então, lá atrás, década de 60, quando essa história toda começou, muito influenciada pelo exército americano, a natureza dos projetos eram essas, então não eram projetos que tinham uma mudança ao longo do ciclo de vida deles, então fazia sentido aquele detalhamento exaustivo. Entendia-se naquela época que se você detalhasse exaustivamente um cronograma, exaustivamente as suas áreas de conhecimento de forma geral, o projeto ia dar certo. Aí o que começou a se perceber? As coisas não davam certo. Por mais que você fizesse um project, né, que é esse software que eu comentei, de 600 linhas, o projeto não dava certo no final. Isso começou a acontecer com muita recorrência. Então, junto a essa crítica, né, a essa modelagem de planejamento extensivo, que no final não dá certo do mesmo jeito, com o avanço da tecnologia, que cada produto ele vai se transformando conforme você interage com o cliente, e aí você tem uma crítica a esse modelo tradicional que também só engajava com o cliente no final, então você passava ali meses, anos preparando aquele produto, aquela entrega daquele projeto. Quando você ia entregar para o seu cliente olhava e falava assim, não era nada disso que eu queria. E aí acabou, né? Jogou-se fora o dinheiro, jogou-se fora o tempo, e o cliente, no final das contas, não ficava satisfeito. Então, como criticar isso, as pessoas foram pensando, foram refletindo e foram pensando assim, deve ter uma alternativa a isso aqui, né? E assim surge o modelo ágil ou adaptativo, né? Em crítica ou em contraponto ao modelo preditivo, que é esse planejamento exaustivo, como a Rafa falou, e que só trazia o cliente no final. Então, o modelo ágil, ele traz o cliente junto o tempo todo, fazendo o famoso PDCA, né? Fazendo a entrega e checando a entrega o tempo todo. Considerando isso, o avanço da tecnologia, da comunicação, os próprios projetos também se tornaram muito dinâmicos. Então, para evitar o problema, né, que mapeou-se lá no início,
a gente desenvolveu esse modelo de gestão que a gente chama de ágil. Aí foi o que eu falei, né? Projetos socioambientais, eles são tradicionais, tradicional, preditivo, cascata, isso tudo é sinônimo. Eles são ágeis ou eles são híbridos? Qual a melhor maneira de você gerenciar? Híbrido, naturalmente, é a mistura dos dois, né? E aí, o que eu concluí, que a Rafa explicou, é que projetos socioambientais, a melhor maneira de gerenciar é usando o modelo híbrido. Por quê? Você pode, lá no momento que você está fazendo estudo de impacto ambiental, ser raso no planejamento? Não. Você tem que fazer um planejamento exaustivo, você tem que dizer todas as condicionantes do licenciamento ambiental, né, os cronogramas, todos os detalhes, porque o IBAMA, as secretarias de meio ambiente em geral, de governo e de Estado, ou as ONGs que vão financiar o seu projeto, elas não vão aceitar um planejamento meia-boca. Então, nesse momento, você está ali vestindo o chapéu, né, Rafa, de um gestor tradicional planejando exaustivamente. Só que quando o projeto começa, o dia a dia, com a sua equipe, no dia a dia lidando com a sua equipe, você pode usar a filosofia da gestão ágil. E aí, né, Rafa, vale reuniões diárias, que são as dailies, vale as retrospectivas, né, vale usar sprint, vale usar toda a filosofia, vale ter o seu cliente perto de você, checando a sua entrega o tempo todo, para te redirecionar. Então, faz sentido. E, por exemplo, se a gente pensar, né, Rafa, em projetos de licenciamento ambiental, o IBAMA, por exemplo, não renova um projeto, uma condicionante, por exemplo, uma plataforma tem 20 anos. Ele não autoriza um projeto a ter 20 anos de cara, ele faz ciclos. Então, de tempos em tempos, a consultoria contratada para executar o projeto tem que aprovar o plano de trabalho junto ao IBAMA. Sim. E aí, o que o IBAMA pede? O IBAMA pede a interação da comunidade, ou seja, os comunitários condicionando aquela condicionante. O IBAMA pede isso. Então, olha você de novo lidando com o seu cliente, que é o seu cliente aqui, a própria comunidade. Então, olha você de novo lidando com o seu cliente. Então, quando a gente faz esse jogo para o IBAMA, a gente é exaustivo no planejamento, mas no dia a dia e com a comunidade, o IBAMA pede essa troca, a gente está fazendo gestão ágil. Então, no final, o melhor modelo, né, Rafa, que eu concluí, a Rafa concordou, para gerenciar projetos socioambientais é o modelo de gestão híbrida. E aí, de novo, né, Rafa? E aí, de novo, o repertório, não é isso, Rafa? Exato, é importante ter repertório. Exato, muito importante. Hoje em dia, por exemplo, né, na área comercial, a gente usa muito Project, né? É uma ferramenta excelente, principalmente para quem conhece os projetos desde a implantação, né? Porque você consegue fazer ali uma escadinha, né? De etapas, existem lá as linhas predecedentes, que você consegue até enxergar o dia que vai começar a próxima etapa. Então, isso é sensacional, né? Otimiza o tempo de trabalho, otimiza a qualidade de vida, inclusive, eu ouso dizer, né? Ferramentas de trabalho, porque você fica menos tempo na exaustão. A gente sabe que, por exemplo, a gente precisa dar atenção para as pessoas, né, para os stakeholders, né, todos, tanto cliente como o seu superior, como as pessoas que trabalham com você, ou seus liderados, a comunidade, enfim, é bastante importante, né, e o alcance que as ferramentas possuem, né, a pandemia, acho que trouxe esse aprendizado que foi positivo, né, de uma certa forma, que foi trazer as pessoas umas para perto das outras remotamente, e eu acho que isso abriu portas, assim, existe, eu acredito, a consultoria ambiental antes, né, pré e pós pandemia, assim, isso é bem bacana. E essa experiência da pandemia foi curioso porque o livro que a gente publicou em 2022, esse que a gente está comentando aqui, o ICMBio Carajás, ele está no capítulo 8. E aí o ICMBio foi interessante, porque nessa época, eu ministrava a disciplina na UFRJ com esse nome, né, Conceitos e Ferramentas para o Gerenciamento de Projetos, e você olha o título do livro, ele é muito nessa linha. Então, foram muito ali a troca com os alunos que me inspirou a escrever o livro. E o fato de eu, enquanto aluna de MBA, eu era a única bióloga na minha turma, procurar na livraria. Eu moro na Barra da Tijuca, então, Barra Shopping, acho que vocês, se são do Rio, conhecem. E aí é um shopping enorme que nós temos aqui no Rio.
tem uma livraria da Travessa lindíssima, enorme também. E aí eu saía da FGV, que era no Parque das Rosas, é próximo, e ia lá procurar livro, né? E aí eu comecei a ficar inquieta porque era literalmente assim, eu ia para a esquerda para procurar os livros de biologia, água, recursos hídricos, enfim, coisas, né, do nosso mundo. E aí eu tinha que ir todo o caminho para a direita para achar os livros de gestão de projetos. Então, assim, era administração e ciências ambientais, né? Biologia, enfim, ciências biológicas. Eram mundos opostos. Eram antagônicos, né? Não conversava. E aí eu queria, enquanto bióloga, ver projetos nossos, do nosso mundo, né? Ou seja, sei lá, reintrodução de espécie, ou sei lá, eu não gosto muito, mas que seja, como é que fala? Supressão de vegetação. Eu sempre torço contra essa parte, mas às vezes acontece mesmo que eu torça contra. E por aí vai. E não tinha projetos de TI, projetos de engenharia civil, outras coisas. E aí eu comecei a falar, cara, e aí eu, no paralelo disso tudo, né, segundo plano aqui, eu estava dando aula com os alunos do FRJ. Então eu pegava, por exemplo, uma EAP, como você comentou, uma estrutura analítica de projetos, e levava para eles conhecerem a ferramenta, e dava como exercício eles criarem uma EAP do projeto deles. Então, ali com os alunos, eu fui criando uma série de coisas, né, de produtos, de artefatos, que eu procurava lá na livraria da Travessa e não achava. E aí, um belo dia, eu falei, cara, eu vou escrever esse livro. Né? Eu tive esse insight, falei, eu vou escrever esse livro. Eu não acho lugar nenhum, então eu vou escrever esse livro. E aí, de fato, foi como aconteceu. Eu escrevi o livro e, para fincar nossa bandeira, né, lá na livraria da Travessa, eu fiz a noite de autógrafos e o lançamento do livro lá, né, para fincar nossa bandeirinha lá na livraria da Travessa. Ou seja, hoje, né, se vocês aqui, colegas, quiserem ver um livro que junta esses dois mundos, hoje ele existe. É justamente esse livro aqui que a gente está comentando. E aí, Rafa, diante de tudo isso que você leu no livro, é um livro de uma linguagem fácil, eu tive esse cuidado, né? Porque eu sei que muitos colegas nunca tiveram contato com esse assunto, então eu trago ali no capítulo 1 uma introdução em gestão de projetos. É claro que é uma introdução, né? Eu comentei que o MBA são 15 meses, eu, em poucas páginas, não vou dar conta de abordar um conteúdo de 15 meses, mas eu trouxe ali aquele apanhado geral para você se situar no primeiro capítulo, e no capítulo 2 eu trago algumas ferramentas já aplicadas ao nosso universo que eu produzi lá com os alunos da UFRJ. E aí, Rafa, qual foi assim um conceito ou uma ferramenta no livro, que tem várias, né? Já está no título essa ideia, que você gostou mais, assim, você prontamente, opa, isso aqui me interessa, peguei e vou usar. Qual foi? Você lembra? Eu lembro, eu gostei muito do capítulo 4, né? Fiquei apaixonada por ele, porque ele traz justamente o faseamento com o planejamento dos projetos, e aí tem os exemplos práticos ali, né? Tem os cases, tem exercício para a gente fazer no final, que é a teoria na prática, né? E esse capítulo me orientou, inclusive, a como abordar meu TCC, né? Escrever meu TCC, e conseguir fazer essa conexão entre onde entra, né, a gestão de projetos assim profissional, nos projetos socioambientais, e como apresentar isso enquanto pesquisa, né, enquanto trabalho. Então, eu gostei muito, é um capítulo grande, né, um bloco inteiro, e eu não vou lembrar de todas as ferramentas, assim, mas eu lembro que, por exemplo, o primeiro contato que eu tive com o Project, com uma planilha Gantt, né, foi vendo, assim, esse nome, né, a nomenclatura, porque, imagina, não fazia nem ideia, né, do que era isso na época, a época. Então, eu comecei a fuçar, a gente, como biólogo, a gente investiga bastante, né, as coisas, então, já saí investigando e fuçando, e fui brincando com a planilha, e isso é uma coisa muito legal, que eu gostaria, inclusive, de dar uma enfatizada, assim, né, às vezes a gente fica tão imerso no nosso trabalho, que é técnico, né? Precisa ter o técnico para a gente fazer o nosso trabalho bem feito, e que talvez a gente olha em algum tema e diz assim, isso eu nunca vou usar, porque, né, eu trabalho, sei lá, com um grupo específico, por exemplo, de espécies, tá? Eu não vou usar isso. Eu aconselho a se embrenhar nesse mundo novo, né?
que é o digital que está chegando, porque a gente só tem a ganhar, né? Às vezes a gente pode achar que é uma coisa meio Faria Limer, talvez, assim, né? Mas não é não. A gente que é biólogo, a gente vai ser para sempre biólogo e justo assim, a gente consegue encaixar na nossa vida, nas nossas necessidades, demandas do dia a dia e acrescenta demais. Eu recomendo bastante o livro. Esse capítulo que a Rafa está falando, vou te fazer uma colinha aqui, tô com o meu aqui do lado. É um capítulo. Eu tive uma passagem trabalhando como gerente dos projetos socioeconômicos do empreendimento que está para ser construído já há muitos anos, ali no Espírito Santo, em Presidente Kennedy. Fica ali na divisa, saindo do Rio de Janeiro, ali por São Francisco de Itabapoana, e já beirando, fazendo fronteira com o Espírito Santo, a previsão é que se construa um porto ali. E aí, esse capítulo foi muito interessante, porque eu tive essa experiência lá, então a gente conta como a gente estruturou, eu com os meninos, que na época trabalhavam comigo, o Felipe, o Everton e o Patrick, como a gente estruturou o escritório de projetos. Então, escritório de projetos também é uma palavra que às vezes a gente não está, um termo, né, que a gente não está habituado, e hoje, por exemplo, a minha principal dedicação nessa empresa que hoje eu estou é com o escritório de projetos de uma grande empresa também e ordenando os projetos de sustentabilidade sociais que eles têm. Então, essa estrutura, escritório de projetos, ela é interessante e, às vezes, ela é pouco conhecida, né, do nosso público, né, do nosso universo. E aí a gente conta aqui no capítulo 4 como é que a gente estruturou esse escritório de projetos, também é PMO, né, Project Office. Então, a gente conta como a gente estruturou e como ali a gente atendia 21 projetos condicionantes do licenciamento de instalação desse empreendimento portuário. E aí a gente vai falando várias ferramentas, o Project, que a Rafa comentou, a gente fala da curva S, né? A gente fala do próprio conceito de projeto, de portfólio, a gente fala aqui da questão da curva S de custo, a gente tem uma teoria na prática também. Isso que a Rafa falou é interessante, porque quando eu pensei no livro, eu pensei de ter já um campo para vocês exercitarem. Então, todo o capítulo, ao final dele, a gente tem um campo ali que eu chamo de teoria na prática, e ali, cada grupo de autores, nos seus respectivos capítulos, colocaram o exercício para você fazer, ou seja, pega isso aqui que você leu, pensa na sua realidade e rabisca aqui, e já tenta se apropriar desse conteúdo, dessa ferramenta. Porque é quando a gente tenta que começam a vir realmente as dúvidas e a gente vai aperfeiçoando. Então, esse capítulo ele tem muito conteúdo legal e todos são assim, na verdade, né? Todos eles têm essa característica de serem capítulos que no final vão ter duas coisas: vai ter teoria na prática e vai ter a vida como ela é. Né? Eu chamei de vida real, né, Rafa? Você gostou dessa passagem também? É que eu pensei assim, pessoal, tem coisas que estão nos livros, né? Teoria, papel, teoria ali, né? Tudo quadradinho, tudo redondinho, tudo funciona maravilhosamente bem. Aí tem a vida real. Pronto, embaralha tudo. Então, eu coloquei ali, assim, eu fiz questão de colocar assim, a vida como ela é, né? Vida real. E aí eu vou contando ali os casos que aconteceram comigo, né? Por exemplo, lá no Projeto Pólen, outras passagens que eu tive, e eu vou dizendo, assim, o que aconteceu e o que poderia ter sido diferente se naquela ocasião eu já conhecesse essas ferramentas e esses conceitos, né? Então, eu vou ali contando um pouco de lições aprendidas justamente para não precisar errar de novo, né? Se tem alguém que já passou, não precisa a gente sofrer de novo, né, Rafa? Exato. Para quê, né? E aí, Rafa, para quê? E aí, olha só, Rafa, você na época você comentou que você estava numa posição técnica, né? E você achou, Rafa, que o livro serve também para pessoas que estão querendo se aperfeiçoar na função técnica, mas que também querem alcançar, de repente, uma função mais gerencial, né, que é subir na hierarquia das empresas? O que você acha? Eu acredito que sim, né? A gente tem disponível no livro, né, todas essas ferramentas e o repertório, que é abrangente. Né? A gente tem casos sobre portos, por exemplo, a gente tem os casos do ICMBio, né? Então, a gente tem um leque ali de consulta, de referência mesmo,
e do que aconteceu, né? Tem o relato das outras pessoas também, que é uma equipe multidisciplinar, né, Jamile, que escreveu o livro. E trouxe experiências, e não tem só o fofinho, né? O redondinho, o lindo, porque a gente, como eu já falei, né? A gente trabalha com o meio ambiente, a gente está sujeito a mudanças. A única certeza que a gente tem trabalhando com o meio ambiente é que a mudança vai existir, né? E talvez no meio do caminho. Então, eu acredito que prepara, sim, reforço, né? Que a época eu ocupava um cargo técnico, hoje eu não ocupo mais. Eu acho que, no meu caso específico, né, tudo foi culminando, assim, para as coisas que eu fui buscando, e tudo é um pouco de sorte, preparo, hora certa, né, e era uma coisa que eu descobri que eu gostava muito mais da gestão, na verdade, do que do trabalho em si, porque eu conheço pessoas maravilhosas, técnicas, que são muito melhores que eu no técnico, inclusive tem algumas delas aqui presente com a gente hoje. Legal. E assim, né, eu acredito que essa diversidade nas equipes, né, é muito importante, né, a gente entender, ter o autoconhecimento do nosso perfil profissional, né, entender quais são nosso perfil, nossos talentos, que hoje em dia o nome é skill, né, as hard skills e soft skills. Esse autoconhecimento é muito legal. E como o livro traz essa abrangência de conceito, ferramenta, eu acredito que sim, pode preparar a gente para uma posição de liderança. Legal, Rafa. E, Rafa, para concluir, a gente tem 43 minutos já, estamos na reta final. Eu acho que, como a gente está aqui num grupo pequeno, né, aqui dentro do Teams, ó, do Google Meet, eu queria ouvir os colegas também. Eu queria ouvir, porque eu acho que vai ser legal essa troca aqui nessa reta final. De repente, eles querem perguntar, querem trazer uma reflexão. Mas só para fechar aqui a nossa parte e a gente ouvir um pouquinho os colegas, você recomendaria esse livro, Rafa? E para quem? Assim, que público deveria ler esse livro, na sua opinião? Sim, eu recomendei para todos os meus colegas próximos, com os quais eu estava trabalhando à época. Menciono sempre, porque eu acredito que isso é uma deficiência que vai ser suprida ao longo do futuro, eu acho. É um futuro muito breve, eu acho que não tem mais para onde a gente correr, né? A inteligência artificial está aí para trazer coisas boas para a gente, enfim, né? O TI, tudo corrobora para a gente só refinar cada vez mais o nosso trabalho, né? Então, o livro é um bom pontapé para essa temática e eu recomendo sim. Legal. E esse aqui, turma, ele está disponível nas principais plataformas, ele está na Amazon, ele está no... Um aluno meu comprou, chegou no dia seguinte, eu fiquei até surpresa, eu falei, nossa, o pessoal tá rápido, né? Então, assim, pede na internet, chega rapidinho, Amazon, Google Store, tá no próprio site da editora, da Brasport, então, o seu exemplar se adquire nesses locais. Tem a versão digital também, para quem gosta de Kindle, né? Eu sou mais do papel e caneta, mas para quem gosta, tem. E esse aqui que está atrás de mim, ele é esse livro que eu publiquei com o ICMBio Carajás, e ele é um livro gratuito. Ele é um livro que a Lilian está postando no chat para vocês. Ele é um livro que a gente fez pensando em política pública, pensando em colaborar com a política pública do país. Então, você consegue... A gente fez 1.000, a tiragem foi em 1.000, a gente fez um lançamento lá no Pará no passado. A expectativa é que a gente faça em Brasília e no Rio, vai ser no Jardim Botânico esse ano. Mas, se você já quiser consumir, e eu recomendo, Rafa também, o link a Lilian botou no chat, vocês podem baixar o link, é um e-book, e aí vocês podem consumir imediatamente, tá? Tem outros colegas super top, tem pessoas do IBAMA nesse livro também, que foram pessoas referência para a instituição da educação ambiental como condicionante do licenciamento ambiental federal, professor Quintas, Mônica Serrão, Frederico Loureiro, que é super referência na educação ambiental brasileira e referência no mundo todo, junto com Quintas. Então, também é um livro campeão e já está disponível. Pega o link da Lília, baixa ele e já vai lendo e já vai
daqui a pouco também já compra esse aqui e já deixa na biblioteca de vocês, que realmente são livros bastante conectados ao mundo real, né, Rafa? Eu sempre que dou aula do treinamento, eu falo assim, com compromisso profissional. Você não pode entrar do mesmo jeito que você saiu de um treinamento meu, de uma aula minha. Então, o livro ele também vai proporcionar essa transformação para vocês, isso aí a gente garante. Turma, vamos ouvir um pouquinho vocês, a gente está na reta final, quem quiser comentar, perguntar, a vantagem de entrar aqui na sala é essa, né, que vocês conversam aqui com a gente diretamente. A minha transmissão no YouTube deu ruim, deu errado, não funcionou, Rafa, eu já vou adiantando, deu errado, mas a gente gravou aqui, então não tem problema, quando acabar aqui eu pego a gravação, subo lá no YouTube, e aí, turma, compartilhem com os colegas, é sempre bom a gente circular conteúdo de qualidade, né? Então, vamos lá, queria ouvir um pouquinho vocês, algum comentário, alguma reflexão? Olha lá, queria um amigo na reunião. Calma, cada um de uma vez. Cada um de uma vez. Oi, Anderson, estamos te ouvindo. Oi, tudo bem? Deixa eu só... Peraí, rapidinho. Estão conseguindo me ver? Estamos te vendo, sim, Anderson. Oi, prazer, meu nome é Anderson, moro no Rio de Janeiro, especificamente na comunidade da Rocinha. E o que acontece? Esse ano eu passei para engenharia ambiental, ainda vou fazer meu primeiro período. Parabéns. Mas eu desde... Obrigado. Mas desde novo, eu já me interessava pelas questões socioambientais. Por quê? Porque envolve muita a questão do lixo. Eu já participei de alguns projetos de limpeza de praia e sempre tive esse contato. Mas eu também sou apaixonado por geologia. E, assim, minha pergunta é, como esse livro pode impactar para aquelas pessoas que cursam ou venham cursar geologia? Porque, na minha cabeça, o que eu queria fazer talvez fosse algo ligado a geoprocessamento ou a recuperação de áreas biodegradadas pelo homem, algo assim. E qual seria o impacto desse livro para as pessoas que querem cursar não só engenharia ambiental, mas possivelmente geologia? Legal. Anderson, deixa eu falar uma coisa para você. Parabéns, antes de mais nada, pela sua conquista. Show de bola. E lá, esse tema é um tema muito transversal, viu, Anderson? Porque, por exemplo, no MBA de gestão de projetos, é lato sensu, né, que a gente chama, ou seja, qualquer pessoa que venha de qualquer formação pode fazer. Então, na minha sala, por exemplo, eu tinha lá, estudando comigo, web designer, eu tinha dentista, eu tinha militar do Exército, eu tinha engenheiro civil, eu tinha engenheiro químico, engenheiro de produção. Então, independentemente da sua trajetória profissional, se você vai para geologia, biologia, engenharia, não importa. Por quê? São temas que você vai usar independentemente do projeto que você estiver executando. Então, aqui eu vou falar de ferramentas, de conceitos que vão fazer sentido num projeto de geologia, como, por exemplo, estruturar uma estrutura analítica do projeto, acompanhar um projeto de geologia no Microsoft Project, os stakeholders de um projeto de geologia, assim como esse mesmo conhecimento te ajudaria se você executasse um projeto de reintrodução de espécie, de recuperação de área degradada, porque são conhecimentos transversais. É por isso que a gente fala que é um conhecimento lato sensu, não importa qual é a sua graduação, ele vai ser útil para você se desenvolver profissionalmente. Então, faria todo sentido, se você quiser geologia, ou se você quiser engenharia. Olha, muito obrigado. Eu perguntei isso por um motivo, porque a comunidade da Rocinha, não só a daqui, mas as outras também, lida com um problema muito grande de saneamento básico. Não somente isso, mas uma questão que me afeta muito, pela questão da dificuldade que eu vejo, é a questão do lixo. E é um outro sonho também, né? Pretendo fazer alguma coisa relacionada à gestão de resíduos, porque eu quero deixar meu legado, entendeu? Não só para uma conquista minha, mas a questão do meio ambiente, que eu vejo que tem muitas pessoas que só falam e na hora do vamos ver, cadê? Citando muito mal, até peço perdão, né? Mas, por exemplo, artistas, às vezes eu penso que é questão política, sabe? Eu não quero que seja isso. Eu quero, tipo assim, eu mesmo fazer por mim mesmo e parar de ficar só olhando os outros, entendeu? Porque às vezes me afeta muito, me atravessa muito essa questão, me deixa muito inquieto. Tipo, caramba, tem tantas pessoas que têm influência, tem pessoas que ganham muito dinheiro, mas, tipo assim, o que elas podem fazer? Como elas estão contribuindo, sabe? Uhum. Essa coisa oculta, sabe? Esse anonimato de não saber e às vezes buscar e não descobrir me deixa muito inquieto.
E eu estou fazendo agora, né? Estou concluindo um técnico em meio ambiente pelo Senac também, Legal. que acabou fazendo eu começar a prestar mais atenção nisso, sabe? De caramba, não tem mais tempo, a gente já está num ponto de ebulição da Terra, entendeu? O problema é que, tipo assim, todo mundo só está falando, mas os pequenos, sabe, gestos as pessoas não estão fazendo. E aqui o pessoal tem sofrido muito, até com questão de luz. Quando falou da questão hídrica, essas coisas, eu fico olhando assim, cara, como é que o Brasil, um dos países com o maior aporte de água potável do mundo, sofre com questões hídricas? Aí a gente vê que não é questão de falta de recursos, mas sim uma questão de gestão, entendeu? Então, acredito que é um problema histórico ligado a maus gestores, entendeu? E eu acho que precisa muito mais de gestores do que líderes ou chefes, mas para alcançar esses patamares, precisamos ir aos degraus menores, sabe? Perfeito. E é Ô, isso, gente. Anderson, Boa você noite. sabe, você sabe que você falou de saneamento, eu estou olhando aqui, eu lembrei, no livro a gente tem o capítulo 7, e ele fala sobre um projeto que o Estado aplicou, na época a superintendência do Piauí em Petrópolis, de saneamento da comunidade do Bonfim, através de fossas sépticas. Então, o capítulo 7, ele conta a história de um projeto de saneamento. Então, você vê que, assim, mesmo que não houvesse um capítulo de saneamento lá, todas as ferramentas que você vai aprender usando o livro, você pode aplicar em qualquer projeto, mas por acaso, né, te incomoda o saneamento, tem um capítulo 7 que a gente fala de um projeto de saneamento. Então, mais um motivo para você dar uma lida nesse livro. Sim, eu só entrei, só participei mesmo, não tendo uma formação ainda, como a nossa amiga aí em cima, né? Falando tão bonito, tão rica, assim, no vocabulário, de experiências, né? Mas eu fiquei interessado justamente pela questão socioambiental. Por quê? Porque eu também, ano passado, eu concluí um pequeno curso de uma instituição não governamental que se chama ISE, que é Fé no Clima. Então, assim, a gente abordou vários temas e a gente viu que, caramba, não tem essa de classes, independente de quem seja, independente de onde mora, todos estão sofrendo com os mesmos males, sabe? E aí você vê que vários estados passando por coisas absurdas. Por exemplo, agora há pouco teve um estado que passou pelo caso acho que foi Maceió, perdão a falta de informação, mas o caso de Salgema. Tipo assim, cara, como assim? Aí vem empresas maravilhosas, incríveis, mas que tem uma história suja, sabe? Eu fico me perguntando, cara, como assim entra tanto dinheiro? O que está acontecendo, sabe? E às vezes eu sinto como se o IBAMA não conseguisse dar conta, entendeu? Mas não por falta de tentativa, mas sim por imposição e às vezes até o fato de que às vezes as empresas dificultam, entendeu? O acesso delas às informações ou até mesmo a colaboração, entendeu? E por causa disso tudo que me chamou a atenção, sabe? E eu vi o anúncio de você através do Instagram e tem aparecido muito para mim e eu fiquei bem interessado. Falei, caramba, quer saber? Eu vou dar uma chance. Porque informação nunca é demais, né? Vou dar uma chance, foi ótimo, Anderson. É porque eu sou muito desfocado. Então, enquanto eu estava fazendo comida, eu estava prestando atenção. Ela aí falou assim: agora vamos abrir oportunidade para falar. Opa, vou falar um pouquinho. E já se passaram quase 5 minutos. Desculpa, gente. Não, Anderson, um abraço para a Rocinha, um abraço para todos vocês. Eu sei que a vida não é fácil aí, mas que bom que tem pessoas como você pensando em soluções práticas, né? E conta com a gente aqui, Anderson, viu, para te apoiar nessas iniciativas e o livro embaixo do braço e vai embora que você vai brilhar muito aí na Rocinha ainda ajudando essa comunidade. Ó, na fila a gente tem a Marcela, depois a gente tem a Jéssica. Meninas, vamos de Marcela primeiro, depois a gente vai na Jéssica. Obrigada, Anderson. Marcela, tudo bem? Tudo bom? Tudo Boa ótimo. noite. Boa noite. A minha pergunta é mais... Eu não sou da área propriamente dita, né? Sou bióloga, sou amiga da Rafa já há alguns anos. Legal. Eu sou acadêmica, então estou um pouquinho fora, apesar de que dentro da academia a gente faz muita gestão de projeto, né? Dentro dos nossos projetos de pesquisa. Mas eu queria saber, eu sinto a mesma aflição que o Anderson falou aí, né? Dessa... todo mundo falando e ninguém, de fato, pondo a mão na massa, porque a gente precisa para o meio ambiente. Eu queria saber qual que é o principal desafio de unir a gestão de projeto com a área ambiental, porque eu vejo a área ambiental como, muitas vezes, quem defende fica com aquele rótulo de
de chato, né? Aquela coisa meio... Mas a gente precisa disso, todo mundo está sofrendo com o que está acontecendo. Então, qual que é o principal desafio para a gente conseguir pegar todas essas ferramentas que funcionam tão bem em outras áreas? Inclusive, meu marido é gestor de projetos, só que na área de TI, e trazer isso para a área ambiental e fazer funcionar tão bem quanto nessas outras áreas que já é mais bem consolidado. Vai lá, Rafinha. Olha, mas a sua pergunta é excelente, você sabe o quanto eu sofri no meu TCC, né? É muito importante a gente falar disso. Claro que meu TCC foi apenas um recorte, né? A gente precisa considerar também onde a gente está na sociedade, né? A gente mora aí em Marcelo, nós moramos em São Paulo, que é uma das cidades mais ricas da América Latina, né? A gente tem acesso a recursos, a gente tem acesso a empresas, né? A Marta é da academia, mas tem essa interface, né? Com as empresas privadas. Então, assim, eu acredito que a primeira coisa é o recurso chegar, né, dentro do meio ambiente. Por quê? A gente não sabe, por exemplo, a gente sabe, usando o exemplo da Jamile, né, o IBAMA. Hoje o IBAMA está migrando para a página do gov.com, como vocês já devem saber, né? E daí provavelmente deve haver atualizações, enfim. Mas se o nosso órgão fiscalizador tem esse delayzão, né? Imagina os demais gestores, as demais empresas, né? É uma área muito nova, eu acredito que falta muita investigação mesmo, que é abrir espaço para isso, porque a gente precisa tentar, né? É como se fosse um experimento científico, né? Tem a tentativa, o erro, as hipóteses, os acertos, né? Nem todas as ferramentas vão caber no nosso dia a dia, mas eu acredito que ainda existe resistência daí por parte do meio ambiente, mais do que do meio tecnológico. Por exemplo, dar um exemplo prático. Eu passei nesse trabalho que eu estava supervisionando, que foi aplicado feito, né, um aplicativo para fazer a coleta de dados primário direto do campo para entrar num painel lindo de Power, era um dashboard, era um Power BI lindíssimo. Eu senti que existia resistência do campo de enviar os dados assim, eu senti que existia resistência das pessoas que estavam construindo o aplicativo e a plataforma de conversar com a gente, porque a gente é muito específico, o nosso trabalho é muito específico, né? Como eu vou dizer pro cara do TI, pro Cleiton do TI, que eu preciso que tenha ordem, gênero, família, sexo, condição reprodutiva, por exemplo, né? E aí, as pessoas do meio ambiente, por exemplo, podem não estar tão inteiradas do assunto quando deveriam, né, se atualizar do assunto, por exemplo. Então, eu acho que é algo que está engatinhando e que a gente precisa abrir nosso coração enquanto biólogos, primeiro de tudo, assim, entrar com essas sugestões, né? Muitas empresas têm boas práticas, têm caixinha de perguntas, tem brainstorm, tem tudo, né? E inserir, e apresentar, e fazer disso mais comum, né, no nosso meio. Ô, Rafa, se você me permite uma complementação à pergunta da Marcela, e depois já passando a palavra para a Jéssica e para o Marcos, eu acho que começa muito por nós também. E em todas as experiências que eu tive profissionais, eu nunca... Porque tem isso, né? Às vezes você sabe mais do que seu chefe. Tem isso, né? Vocês já passaram por isso? Às vezes, não. Às vezes, em alguns assuntos, não é assim todos os assuntos, e também não desmerecendo o chefe, mas às vezes em alguns assuntos você sabe mais do que seu chefe. Então, acho que também, assim, eu sempre pensei a minha carreira assim, pautei minha carreira assim. Se eu sei que é importante fazer, eu faço, independente se o meu chefe mandar. E aí eu pego aquilo e eu mostro. E aí eu não preciso... Eu passei por uma experiência dessa na Secretaria
de Meio Ambiente do Estado, eu trabalhei no INEA e na Secretaria, na SES, aqui no Rio. Então, por exemplo, eu tinha uma equipe, e com a minha equipe eu expliquei para elas o que era o Scrum. O Scrum é uma maneira de fazer gestão ágil. E um dos artefatos do Scrum a gente chama de Burn Down Chart, é um gráfico, um chart, né, um gráfico, que você coloca ali todas as entregas que você tem que fazer, e conforme o tempo avança aqui no eixo X, você vai queimando essas entregas que estão aqui posicionadas no eixo Y. Então, é um gráfico que vai caindo no tempo. Eu tinha uma chefe que ela não sabia disso, isso daí não estava no rol de preocupações dela, de conhecimentos dela. Mas aí eu pedi um quadro gigante, botei o quadro no meio da sala. E sem explicar para ela, eu com as meninas, com a minha equipe, expliquei o que era, e a gente foi fazendo. Ou seja, elas gostaram porque elas aprenderam um recurso novo, né? E eu gostei porque eu organizei o trabalho. Então, se eu sei que é importante fazer, eu tenho know-how, eu tenho ferramental, eu aplico. E aí, essa minha chefe passava, primeiro dia passava correndo, segundo dia passava correndo, terceiro dia. Aí ela começou a ver aquele negócio se mexendo. Aí ela começou a já passar, mas olhar, né? E de repente ela viu aquele negócio ficando assim numa linha reta. Aí ela ficou intrigada, né? Ela falou, pô, o negócio se mexia. Primeiro o negócio não existia, agora surgiu o negócio na parede. O negócio se mexia, agora o negócio parou. Aí ela parou, passou correndo, parou e ficou, né? O que é aquilo ali? Aí eu expliquei, essa atividade está parada porque depende de você. Aí ela, depende de mim? Eu falei, depende de você. Eu não expliquei para ela o que era Scrum, não expliquei para ela o que era Burn Down Chart, não expliquei nada. As meninas sabiam. E aí ela, depende de mim? Aí pronto, aí chamou a atenção, ela correu atrás de resolver. Então, assim, depende da gente também, eu acho, Marcela, que as coisas começam a mudar quando a gente também começa a introduzir o que a gente conhece nesse mercado, como a Rafaela fez, eu faço já há muitos anos. E aí, sem radicalismo, sem criar confusão, sem necessariamente... Eu ensinei Kanban, por exemplo, para uma comunidade quilombola de Búzios. Quando eu ensinei, o pessoal falou, mas você vai ensinar em Kanban? É difícil falar, isso não é nem português. Eu falei, é quadro de ação. Não tem problema, chama de quadro de ação, mas era Kanban, uma lógica japonesa lá da Toyota, entendeu? Então, a gente vai introduzindo, mas a gente precisa, para introduzir, a gente tem que saber, né? Então, primeiro a gente tem que, né, se capacitar, e depois que a gente se capacita, a gente introduz, sem medo de ser feliz, né? E sem precisar criar nenhuma revolução. Barriga, né? E assim... Mudando. Exato, você vai puxando, e o pessoal de Búzios, do Quilombo da Rasa, super usaram Kanban. E aí? Né? E no livro, nesse segundo aqui, no verdinho, eu fiquei confortável nisso, porque quando eu comecei a puxar, que não era só falar do tema do controle social, mas eles também precisavam ter organização para fazer o controle social, né, de fato vir a cabo, o José Quintas, que é o cara referência nessa história toda de educação ambiental por licenciamento, ele concordou. Aí ele falou assim, não, Jamil, você está certo, os caras têm que saber se gerir, né, para fazer controle social, pressão, eles têm que saber gerir a eles mesmos. Então, tá certo esse tipo de conteúdo que você está levando para eles. Aí eu falei, obrigada, professor, e segue o baile, né? Tocamos a vida, né, de pouquinho em pouquinho. Respondido, Marcela? Fez sentido? Obrigada, Marcela. Imagina, Marcela, obrigada por ter vindo. Jéssica? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, tudo Bem bem? também. Em primeiro lugar, Jamile e Rafa, parabéns pelo webinar. Estava aqui gerindo meu tempo, fazendo as marmitas da semana, como a nossa vida é muito corrida, né? E aí, vocês falando, a Rafaela dando a visão dela, do livro e tudo mais, foi maravilhoso, porque atualmente eu também estou estudando gestão de projeto, decidi no ano passado iniciar nessa área, e foi muito legal ouvir vocês falando sobre termos e entender esses termos, né? Entender do que vocês estavam falando. Isso é maravilhoso. E, enfim, continuem, façam sempre. E um elogio para a Jamile específico é que eu já ouvi essa sua história do livro, né? Que você não tinha essas informações. Eu achei genial, simplesmente você não ter e ir lá escrever, sabe? Isso eu acho muito inspirador para mim. E a minha dúvida, não a minha dúvida, né? Mas eu queria saber o conselho que vocês dão para a gente que resolveu iniciar nessa área. Eu sou da área ambiental também, sou cientista ambiental de formação e mestre em ciências ambientais e florestais. E atualmente eu estou tentando iniciar nessa área de gestão de projetos ambientais.
E o que as minhas iniciativas para isso, né, foi começar a estudar o PMA, iniciar alguns cursos lá, enfim. Só que eu queria saber quais conselhos vocês dariam para a gente que está entrando nessa área agora, porque às vezes eu sinto que para validar o nosso conhecimento a gente precisaria de um MBA ou um curso com algum reconhecimento, sabe? E aí eu fico muito nessa dúvida. E se precisar mesmo, o que vocês recomendam? Se é um curso, eu imagino que gestão de projetos é muito extenso, né? Para um curso de algumas horas ou até meses. Então eu tenho um pouco essa dúvida do que a gente precisa ter, ou qual caminho é melhor para a gente trilhar, né? Legal. Posso começar, Rafa, respondendo a Jéssica, já te passo a palavra. Você breve, tá, Jéssica? Mas a gente deixou no chat as nossas redes sociais. Fiquem à vontade para fazer contato, qualquer hora. Eu gosto muito dessa troca. Então, vou ser breve para dar tempo da Rafa e a gente ouvir ainda a próxima pergunta, porque eu estou de olho na hora. Mas, Jéssica, LinkedIn, Instagram, tudo. Pode me chamar, WhatsApp, deve ter meu celular em algum lugar, me chama, eu adoro conversar. Mas assim, Jéssica, de fato, obrigada pelo elogio, eu fico feliz dessa situação que você comentou, da iniciativa, né? A gente nunca sabe se vai dar certo, se vai dar errado, mas eu acho que hoje, olhando para trás, eu acho que deu certo, né? Então, obrigada. Mas assim, eu acho que sim, essa coisa da certificação, ela é importante, porque toda essa lógica de gestão de projeto ganhou muita força com a turma do TI. E TI, muita coisa para a área deles é a certificação. Né? Então, assim, você pode ser o cara fera em MS Project, mas se você tira o certificado em MS Project, é melhor, porque você está validando o conhecimento. Então, como isso tudo vem muito daí, desse lugar, é bom sim você ter certificação. Tá? E aí vai na medida do seu possível. Tem certificações mais caras, como essa que eu tirei do PMI, como ela é baseada no dólar, tem horas que ela está astronomicamente cara, é papo de R$ 1.000 para frente. Mas tem outras mais baratas, tipo, eu fiz uma recente, dessa outra instituição, se não me falha a memória, foi 200 e alguma coisa, ou 100 e alguma coisa. Aí, poxa, 100 e alguma coisa ainda não dá para mim, Jamile. Ótimo, não tem problema. Tem outra, tem uma, que depois eu compartilho o link com vocês, eu não estou com ele aqui à mão agora. Mas tem uma, por exemplo, que é de entrada de uma instituição, e aí é de graça. Então, você estuda o Scrum, que é uma das ferramentas, é um dos modelos, né, de gestão ágil, e você tira essa certificação gratuita, e aí você posta lá no seu LinkedIn, né, comenta, faz um @ a instituição, e aí você gera começa a gerar essa percepção na comunidade que você está estudando esses assuntos. Aí tem outros caminhos, por exemplo, o PMI, eu sou mentora do PMI, e ele tem um programa de voluntariado que a gente faz mentorias. A gente está no ciclo 17, daqui a pouco abre a inscrição no 27, daqui a pouco abre a inscrição do 28, 27 acabou de começar, e também é um programa de mentoria gratuito, então você vai ter contato com pessoas como eu, que já estão nessa estrada há muito tempo, como outros colegas também. Então, são maneiras de vocês se aproximando. Tem congressos, vai ter o congresso do PMI aqui no Rio, que é o congresso de gestão de projetos e liderança. Vai ser aqui no Rio. Hoje o ingresso deve estar mais caro, assim, meio salgado mesmo, por causa da proximidade do evento. Mas sim, Jéssica, certificações. Aí você vai vendo o que cabe no seu bolso, vai fazendo. Leitura de livro, posta. Eu tive uma colega que dizia, não basta um professor, não basta ser bom, as pessoas têm que saber que a gente é bom. Então, o livro que você lê, por exemplo, se você lê esse livro ou qualquer outro livro, faz um comentário lá na sua rede social, posta, você com o livro, você lendo o livro, um comentário. Então, tudo isso, Jéssica, vai te aproximando desse universo. E voluntariar também é um caminho. O PMI, além desse programa de mentoring, você pode entrar como mentoranda de alguém, como, por exemplo, eu que sou mentora, e eu já mentorei vários mentorandos nessa temática ambiental. Tem outros braços de voluntariado no PMI também. Tem, por exemplo, um braço que organizou esse congresso. Você poderia estar dentro do congresso organizando, vendo tudo por dentro. Entendeu? Então, tem caminhos, sabe? Dos mais baratos são os mais caros. Como o MBA da FGV, o meu foi 36 mil, há anos atrás. Então, assim, é um carro popular. Hoje não é mais um carro popular, mas um carro popular naquela época custava esse preço. Então, assim, tem as opções das mais baratinhas às caríssimas, Jéssica. Aí você vai vendo que cabe no seu bolso, mas não deixa de se mexer. Eu sempre brinco assim, se você se mexe, você esbarra em alguma coisa. Se você ficar paradinha dentro de casa, você não esbarra em nada, né? Então, nada acontece. Então, não deixe de se mexer. A gente está aqui para te apoiar, viu? Conta com a gente.
Rafinha, quer complementar? Muito obrigada, adorei essas dicas, vou anotar e vou correr atrás. Opa, show de bola, Jéssica. Obrigada, viu, por você estar aqui com a gente hoje, trazer a sua história. Quer complementar, Rafinha? Depois a gente tem o Marcos aqui para fechar. Acho que nem precisa, tá perfeito, Jamile. Qualquer coisa também, a gente pode continuar conversando, Jéssica, no privado, né? No Instagram, no LinkedIn, né? E aí adianta que eu vou perturbar mesmo. Que eu falo que deu abertura, aí mesmo que eu quero saber detalhes. Eu adoro começar. Aí já começa por hoje, já mete um print aqui dessa tela, já faz um print, já posta lá na sua rede social, e já comenta que esteve aqui com a gente hoje, comenta sobre os insights que você teve, é isso, sabe? A gente tem que, como a Rafaela falou, aproveitar essa vantagem das redes sociais e da internet a nosso favor e conectar. Você já fez um excelente passo, né, pessoal? Porque plena quarta-feira à noite, 9h11 da noite, vocês devem ter trabalhado o dia inteiro, assim como eu. A gente está aqui falando sobre isso, já é um super passo que muita gente não está dando por aí, viu, Jéssica? Então, assim, se dá um abraço e fala, eu sou muito fera, eu estou aqui aprendendo. Aí tem que se mexer, né? Para esbarrar em algum lugar. Aí, mexe que esbarra. Obrigada, Jéssica. Nada. Obrigada, Jéssica. Diga, Marcos. Boa noite, Jamile. Oi, Marcos. Boa noite, Rafaela. Boa noite. Eu fico vendo a história. Eu conheço a Rafaela há alguns anos. Já pegamos alguns desafios pelo Brasil na parte de gestão. Ali atrás, a gente nem sabia o que era gestão. A gente só acordava cedo e ia trabalhar. E tinha ali 250, 300 pessoas para a gente estar gerindo. E com o passar do tempo, a gente foi entendendo o que é gestão. Eu gostei da ferramenta boa, é a que funciona, né? Isso aí. E depois de mais de 20 anos ali, passei minha vida quase toda em campo mesmo. A gente foi estudar, fui entender o que é gestão de projetos, né? Fui entender o que eu fazia lá, o que eu podia melhorar, né? Nossa, mas eu já fiz isso, mas com essa ferramenta eu consigo melhorar. E eu fico vendo a evolução, né? De tudo isso, dessa conversa, ou que a Jéssica perguntou, e eu ia falar. O primeiro passo já está dando, Jéssica. Hoje, as pessoas que estão aqui já estão aprendendo alguma coisa. Não adianta só, eu fiz 30 faculdades. Às vezes a gente vai aprender uma coisa porque aquele senhor que está lá no campo, que nunca estudou, mas que traz um conhecimento, e quando você liga com a ferramenta certa, você fala, só faltava isso para mim. E agora eu tenho todo esse conhecimento. Então é evolução. A gente começou lá atrás ali, que era num caderninho, anotando, e não existia nem celular, não tinha uma máquina digital, e a gente vem evoluindo, e hoje a gente tem uma oportunidade dessa de estar trocando essas informações. Né? E às vezes eu não tenho dinheiro, mas eu tenho tempo para me acessar a internet, igual o Anderson achou interessante, veio aqui, e essa troca é muito importante. Eu estou falando de Goiânia, então tem um do Rio de Janeiro, tem um de São Paulo, tem um de cada canto aí, então acho que o mais importante é isso. Não vou alongar, gosto de falar muito, a Rafa me conhece bem, mas é só agradecer vocês duas, foi um momento maravilhoso, e eu espero que tenha mais. Legal. É um crescimento, é uma troca muito importante. Sucesso a todo mundo aí, que todo mundo tenha uma boa noite, uma excelente resto de semana. Obrigada, Marcos. Obrigada pelas suas palavras. Obrigada. Rafinha, quer comentar alguma coisa da fala dos meninos? Acho que está perfeito. Acho que a gente pode deixar assim com gosto de quero mais, talvez. De repente pensar nos próximos, né? De repente trocar figurinhas nas redes sociais e colher aí os frutos. Legal. Falando em próximos, em gostinho de quero mais, eu já programei todo um calendário para 2024, então a gente vai ter mais um leitor aqui, que é o Fernando, depois da Rafinha, falando da experiência dele também sobre o livro, e outros colegas tão brilhantes aqui, como a Rafa conversando, então tem um calendário inteiro de eventos. Aí, naquele mesmo link que vocês se inscreveram, vocês já vão receber o comunicado dos próximos. Então, assim, vocês já estão na listinha de convidados, e quando chegar mais próximo da data, eu vou detalhar o tema, vou detalhar o participante, hora vai ser comigo, hora vai ser com um colega. Eu sou muito de gente, viu, gente? Eu sou da coisa da muita gente em volta. Então, assim, raramente eu vou fazer um webinar sozinho, porque eu gosto da troca. E nesse modelinho aqui, que a gente faz o Google Meet, vocês conseguem falar, eu gosto também, porque é chato, né, ficar só falando a gente, eu gosto de ouvir vocês, saber se fez sentido, saber se não fez.
Então, a gente vai repetir esse formato que deu super certo, né, Rafa? E fiquem com a gente aí para os próximos webinários. Certeza. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Adorei conhecer vocês e vamos em frente, né, Rafa? Vamos, gente, muito obrigada por estar aqui conosco, prestigiando e compartilhando conhecimento, que eu acho que é o mais importante, o que deve unir a gente sempre. Não é verdade? Isso aí. Obrigada, pessoal. Obrigada. Boa Obrigada, noite a Rafinha. todos. Obrigada, Boa noite a todos, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.